Bonsoir et merci de m'accueillir en pays portugais. C'est la première fois que je viens dans votre beau pays. Boa tarde, é a primeira vez que venho a este lindo país e agradeço o vosso acolhimento. Depois não sei se está. Foi mais perto da boca. Ok? Portanto, obrigada pelo acolhimento, é a primeira vez que cá venho e estou muito feliz. Ça va être un exercice un peu difficile pour tous les deux parce que ça va être de la traduction phrase à phrase, donc je vais essayer d'être bref, je ne sais pas faire. O exercício vai ser um bocadinho difícil porque vamos ter que fazer uma interpretação frase a frase. Ele vai tentar ser breve, mas diz que não está habituado a isso e vai ser um bocadinho complicado. Donc cette photo pour vous montrer le sol du pays dans lequel j'habite avec 30 à 40% de cailloux. No país onde eu moro, aqui tem uma fotografia do solo da minha quinta, com 20 a 30%, 20 a 30%, 30 a 40% de pedras, pedregulhos e outros seixos. Je vais vous passer là quelques photos qui montrent que sur ce sol très pauvre, apparemment, on peut faire des productions très riches. Nestas fotografias vão verificar que num solo tão pobre como aquele ainda se pode fazer muita coisa e muito rica. Uma produção muito rica. La première récolte que j'ai faite en 2004, sur un sol qui ne le permettait pas. A nossa primeira colheita em 2004, num solo que não permitia absolutamente criar coisa nenhuma. Et la preuve, mois après mois, que tout semble possible. E aqui uma prova de que tudo pode ser possível, mês após mês, fazendo sempre estas mesmas técnicas. Donc je vous passe les photos les unes derrière les autres rapidement. Passar rapidamente algumas fotografias da nossa produção, num solo pobre, cheio de pedras, frutas, legumes, leguminosas, árvores de fruto, fungos, estes são os fungos, não são para comer. Et c'est toujours avec émotion que je passe ces photos-là parce que tous les ans, ça me stupéfait assez de voir qu'une découverte aussi simple mais si complexe permet des résultats comme ça. E cada vez que passo estas fotografias fico comovido porque acho maravilhoso poder produzir coisas, tantas coisas e sempre de melhor qualidade com a nossa técnica. Parce que quand on sait que c'est ça qui a fait le sol, Quando sabemos que é isto que faz o nosso solo vivo, il y a 60 millions d'années, les arbres feuillus ont fait le sol sur lequel nous marchons. e que há 60 milhões de anos foram os foliais, as árvores, os ramos, que fizeram o solo em que nós agora andamos a pisar. Et la découverte d'un homme qui s'appelait Gilles Lemieux, professeur à l'Université Laval, Gilles Lemieux, da Universidade de Laval, no Canadá, que foi graças a ele que se descobriu esta técnica. et cette découverte, c'est de s'apercevoir qu'un rameau ne casse pas. Ele descobriu que ramo não se parte, dobra-se, raminho. Et la chose particulière qu'il y a dans le rameau, c'est que le composant essentiel des arbres, la lignine, E a principal descoberta que ele fez foi que a principal substância dos ramos, que é a lignina, dans les rameaux, cette molécule n'est pas formée. nos ramos pequenos assim, essa molécula ainda não está formada. A lignina ainda não existe. Et que lorsque l'on broie ces rameaux en petits morceaux, Quando os fragmentamos em bocadinhos pequenos, un être vivant assez particulier qu'on a classé comme champignon il y a quelques dizaines d'années seulement, ser muito particular que nós nomeámos como sendo fungo há muito tempo, c'était en 1970, em 1970. on a décidé que les champignons n'étaient pas des végétaux sans fleurs, Decidiu-se que os fungos não eram vegetais sem flor, mais que c'était des êtres tout à fait particuliers qui maintenant sont le règne fongique. mas que eram seres muito particulares que agora fazem parte de um quarto reino, que é o reino fúngico. Et dans ce règne fongique,
Il y a beaucoup de représentants, bien sûr, E há tem muitos representantes desse reino fugido. mais celui qui nous intéresse, c'est un champignon, une famille de champignons qui s'appelle les Basiliomycètes. Mas os que nos interessam agora são os basiomicetas, uma família especial desses fungicidas, perdão. Et qui sont les seuls, et c'est important, ce sont les seuls êtres vivants sur la planète qui sont capables de digérer la lignine des arbres. E que são os únicos seres no planeta que são capazes de digerir a lignina das árvores. Et ça par des propriétés particulières Através de particulares propriedades que têm, qui font que les fungus sont proches des animaux. que fazem com que os fungos, no fim de contas, sejam muito próximos do animal, dos animais. Donc cette découverte-là a été faite il y a 40 ans maintenant. Portanto, a descoberta foi feita há uns 40 anos. Et cette découverte-là peut, si chacun s'y met, révolutionner un peu le monde misérable dans lequel nous vivons. E se todos nos dermos a mão e começarmos a fazer a mesma coisa, essa descoberta pode ser uma solução muito... Où certains ont l'assiette qui déborde et d'autres ont l'assiette vide. Sobretudo no mundo miserável em que vivemos, em que muitos têm os pratos muito cheios e outros têm os pratos completamente vazios. Donc on va continuer quelques photos comme ça. Et je vais vous parler plus longuement des champignons. Vamos continuar com mais algumas fotografias e depois vou falar um bocadinho mais dos fungos. Les choses particulières avec le BRF, par exemple, c'est de pouvoir cultiver des framboisiers sur des terres calcaires. Como, por exemplo, a MRF permite coisas extraordinárias, como poder cultivar framboesas em terras calcárias. Pour donner un peu la croissance du végétal. O crescimento dos vegetais é muito maior. Sont les fèves. Isto são favos. Là, c'est un chat qui se... O gato não tem nada a ver com a MRF. Donc ces photos sont depuis 2003-2004 et c'est vrai que je n'ai remarqué aucune plante qui n'aime pas. Parce que c'est vrai que selon les climats et selon les sols, des plantes refusent de pousser par exemple. Estas fotografias são todas de entre 2002, 2004 e agora, e desde então tenho vindo a observar que nenhuma planta se queixa deste tipo de técnica. Porque as plantas, como muitas coisas, gostam mais de certos solos, outros solos não gostam, etc. Com esta técnica, todas as plantas gostam deste solo, desta nutriente. J'ai fait quelques traductions avec Catherine. Fizemos umas traduções escritas com a ajuda de Catherine. Donc pour indiquer que ce sont les arbres qui sont nos principaux partenaires. Portanto, as árvores, no fundo, são as nossas principais parceiras nesta aventura. Parce qu'ils ont fait le sol. Porque foram elas que fizeram o solo. Parce qu'ils nous ont nourris aussi. Também nos alimentaram. Et que c'est grâce à eux que nous avons découvert l'agriculture. Foi graças às árvores que descobrimos a agricultura. L'agriculture a consisté à les couper et à faire de la culture sur brûlis. A agricultura que consistiu em cortar as árvores, batê-las e depois fazer culturas sobre praticamente o carvão dessas árvores que foram queimadas. Mais ils sont particulièrement tenaces parce que lorsqu'on arrête l'agriculture, ils reviennent. Mas elas são muito tenazes e quando são deitadas abaixo, faz-se a agricultura e depois elas voltam. Et que ces arbres fantastiques
sont aussi les seuls êtres vivants capables de transformer l'énergie du soleil São os únicos seres que são capazes de transformar também a energia do sol en sucre que em açúcar. tout le monde va se partager. E todos vão partilhar essa benesse. Donc quand on voit un arbre, on voit une usine énorme qui est capable de faire des choses qu'on ne sait pas faire. Portanto, quando estamos a olhar para uma árvore, estamos a ver uma fábrica que faz coisas absolutamente extraordinárias que nós somos incapazes de fazer. Alors pour revenir aux champignons, les champignons, on imagine que ça ne bouge pas. Or, un champignon, ça se déplace. La preuve, Quando olhamos para os fungos e cogumelos, pensamos que não se mexem, que não estão sempre estáticos no mesmo sítio, porque não é verdade, porque eles mexem. ça conquiert aussi beaucoup d'espace. Là, c'est un champignon qui a été identifié. C'est un seul mycélium. Este é um cogumelo que foi identificado que é um micélio. Et ils sont aussi capables de faire de la lumière. Também são capazes de fazer, de produzir luz. Alors, dans les vieux textes du XIVe siècle, si je me souviens bien, en pays d'Irlande et d'Écosse, les hommes qui rentraient tard le soir, je pense que ça devait sortir des pubs, se servaient des champignons bioluminescents pour indiquer leur chemin. Ah, é interessante. Parece que no século XIV, na Irlanda, na Escócia, os homens que saíam dos pubs para voltar para casa à noite, já um bocadinho, se serviam deste tipo de fungos para iluminar o caminho, para saber para onde iam. Mais en fait, la stratégie des champignons, c'est pas d'éclairer les ivrognes. Mas a estratégia verdadeira dos cogumelos não é de iluminar o caminho dos bêbados. Il y a une vraie stratégie derrière. Tem uma estratégia especial por detrás desta função, que é outra completamente diferente. Et cette stratégie, c'est tout simplement de faire de la lumière pour attirer des mangeurs de champignons. E essa estratégia é só atrair aqueles que comem os fungos, que comem os cogumelos. Afin de disperser les spores Para dispersar o mais possível as esporas. et de conquérir du terrain. E de ganhar terreno também. Portanto, de cobrir mais o espaço. Donc pour parler des champignons et des champignons particuliers, les mycorhizes, Para falar então de fungos e em particular dos micorhizes, on peut voir la différence entre des champignons, des mycorhizes qui s'occupent d'un pied de tomate et un pied de tomate délaissé par les mycorhizes. On voit la différence de chevelure racinaire. vemos aqui a diferença entre uma raiz de tomate com micorrizas e uma que foi abandonada pelas micorrizas. Faz uma grande diferença porque tem uma falta de nutrimento. Et cette différence se voit même lorsqu'il s'agit de plantules de quelques jours. E essa diferença vê-se mesmo quando se trata das minúsculas primeiras plantas que têm poucos dias, vê-se logo a diferença entre o nutrimento de umas e o nutrimento de outras. Alors là, juste quelques mots pour ceux qui sont amateurs de champignons. Je vous conseille d'aller voir les travaux de M. Paul Stamets. Para os amadores de cogumelos, aconselho-vos grandemente de ver os trabalhos do Sr. Paul Stamets. Pour aller dans le sens des études de Paul Stamets, le CNRS en France a fait une découverte il y a 2 ans. Nesse sentido, o CNRS em França fez uma descoberta há uns tempos, baseado nos trabalhos desse Sr. Stamets. Cette découverte, elle est assez exceptionnelle et extraordinaire parce qu'en fait, elle indique que des êtres vivants de règnes différents peuvent communiquer. Essa descoberta é extraordinária, porque que des êtres vivants de règnes différents, que seres vivos de reinos diferentes, et là en l'occurrence il s'agit du monde fongique et du monde végétal, e aqui trata-se do mundo fúngico e do mundo vegetal, ces chercheurs ont découvert que les spores, qui sont les petites boules que vous voyez, foi portanto descoberto que os esporos, que são estas bolinhas que se veem aqui, envoient des signaux à ce qui est une racine, enviam sinais
a uma raiz que la racine comprend. e a raiz compreende esses sinais mandados por essa bola. Si on réfléchit bien, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. E se pensarmos nisto 2 vezes, é realmente uma coisa extraordinária. Parce que ce sont des êtres complètement différents et qui sont capables d'avoir un langage identique. Porque são seres totalmente diferentes, mas que são capazes de ter uma linguagem semelhante, Et la question posée, compreensível entre eles. la question posée par la sport de champignon, c'est est-ce que tu es d'accord pour qu'on vive ensemble? A pergunta das bolinhas é: estás de acordo para vivermos juntos? Et en bonne entente, en symbiose, puisque le champignon va amener des éléments nutritifs à la plante et la plante va amener des sucres issus de la photosynthèse vers le champignon. E é muito interessante porque cada vai dar o nutrimento necessário à outra, entre uma que vai dar açúcares e a outra que vai dar os esporos. Il faut savoir que les plantes qu'on cultive, environ 80% d'entre elles sont mycorhizables. 80% mais ou menos das plantas que se cultivam são micorrizáveis. Whatever it means. Alors dans les capacités de champignons aussi, il y a des choses qui sont assez étonnantes. Un champignon qui s'appelle Podospora enserina. Há coisas que se produzem nos fungos e os cogumelos em geral que são extraordinariamente originais, como por exemplo no caso da Podospora enserina. Ce champignon qui est très commun dans les champs où on fait manger les ovins et les caprins. Que é um fungo ou um cogumelo muito comum nos campos onde se fazem pastar ovinos e bovinos. Ce champignon est capable de casser les molécules de la chimie de synthèse. Este cogumelo é capaz de quebrar as moléculas de síntese, da molécula de la chimie da química da síntese. De synthèse. C'est-à-dire qu'elle les transforme en molécules simples. Vai transformá-los em moléculas simples. Et la nature sait se servir et se sert des molécules simples, pas de la molécule de la chimie de synthèse. E a natureza serve-se das moléculas simples e não das moléculas de química da síntese. Donc voilà, je vous présente mon sol. Este é o meu solo, vos apresento. Mais qui est devenu comme ça. E que se tornou assim. Era assim. C'était ça en 2003. Em 2003. Et maintenant c'est ça. Agora é assim. Là c'est juste en commémoration. J'aime pas beaucoup le terme, mais c'est monsieur le professeur Gilles Lemieux qui nous a quittés il y a 4 ans maintenant et qui s'est battu pendant 40 ans de sa vie. Este é o professor Gilles Lemieux, que já nos deixou há 4 anos, infelizmente, mas que lutou mais de 40 anos da sua vida para levar avante esta ideia. Et là, c'est les adresses où vous pouvez voir Estas ce são as moradas, os endereços onde podem contactar. Je voudrais revenir un peu sur ce rameau et sur cette histoire assez simple en fait, mais qui ouvre des chemins très complexes et qui peut toucher l'humanité entière. Eu gostava de voltar mais uma vez a este caminho, que é muito simples na sua aparência e na sua estrutura, mas que pode revolucionar a humanidade inteira e a nossa forma de ver a agricultura. Parce que si les champignons sont attirés par la molécule de lignine, porque se os fungos são atraídos pela molécula da lignina, c'est-à-dire qu'ils sont capables de la digérer, são capazes de digerir. Et quand on parle de champignons qui digèrent, automatiquement, on pense à système digestif. Quando se fala de fungos que digerem, pensa-se num sistema de tubo digestivo. Et que la digestion chez les animaux et chez les champignons se fait par des sécrétions d'enzymes. E que a digestão, como nos seres humanos, assim nos fungos, também é feita a partir de um sistema digestivo com ácidos.
Et ce sont ces enzymes e as enzimas. qui bousculent un électron de cuivre, et je vous fais la totale. Un électron de cuivre, le problème de la vigne, c'est très souvent les méthodes de travail. O problema das vinhas, muitas vezes, é só um problema do trabalho que se faz, do método de trabalho. Le machinisme employé casse les sols. On sait que ça casse les sols. Porque o mecanismo que se emprega geralmente, já o sabemos todos, que acaba por matar o solo. Caça, de facto, mata. Et en fait, la vigne est malade du sol. E a vinha, no fim de contas, o que é que ela está doente do seu solo. Et que, pour reprendre ce qui a été dit, je pense que le passage à la fraise de la taille n'est pas la bonne tactique. E então, a fresagem não é uma boa técnica. Je pense que la bonne technique, et c'est ce qui se fait en France de plus en plus, c'est de broyer. A boa técnica é precisamente fragmentar, e é o que já se faz em França. Pour faire des petits morceaux, et de les mettre sur le sol entre rangs. E para depois os colocar no solo entre as vinhas, entre os sulcos, entre os sulcos. Et sans faire d'incorporation. Sem fazer a incorporação Ça veut dire sans travail du sol. Significa sem trabalhar o solo depois, sem arar, sem misturar. Alors peut-être certains d'entre vous connaissent Claude Bourguignon. Talvez alguns dentre vós conheçam Claude Bourguignon, qui a créé un laboratoire d'analyse microbiologique des sols. Criou laboratório de análise microbiológica. Et qui a constaté qu'en viticulture, avec l'application de loire anéale fragmentée, la vie du sol est multipliée par 10 dès la première année. E que constatou que a vida do solo é aumentada, é multiplicada por 10, já depois do primeiro ano, com esta técnica da madeira radial fragmentada. Et tout ça en résultat de comptage de micro-organismes. Tudo isto com a contagem dos micro-organismos presentes. Donc je pense que la viticulture, comme les autres cultures, je connais des arboriculteurs en pommes. Por isso, penso que a viticultura, assim como as outras culturas, eu conheço, por exemplo, cultivadores de macieiras, qui font de la culture intensive de pommiers, que fazem cultura intensiva de macieiras, mais qui passent 52 fois par an mas que passam só 52 vezes por ano pour répandre des produits para colocar produtos, qui sont des produits pour soigner le fait que les sols sont compactés. mas que são produtos que vão tratar o facto que os solos estão compactados para curar o solo. São produtos que eles colocam 52 vezes por ano para curar o solo. Donc c'est très souvent, je pourrais citer aussi les gens qui font la noix, Podia também citar os que fazem nogueiras, os que produzem nogueiras, qui se plaignent eux aussi de problèmes de santé des arbres, mais quand on les voit faire, on voit que c'est la technique, c'est l'itinéraire technique agricole qui ne convient pas. Podia-se dizer que eles estão a tentar curar as árvores, mas vê-se que, no fim de contas, a técnica que se aplica geralmente é que não está a funcionar. Il faut rétablir un respect du sol, il faut considérer que c'est vraiment un être vivant et qu'il vit en symbiose avec les racines des É arbres. preciso restabelecer o respeito pelo solo e mantê-lo em simbiose, como sempre foi, e deixou de ser por causa dos produtos que nos deve. Deuxième question, c'est quelle essence on peut pas se servir? Par exemple, du pain et justement les noix, le noyer. On peut se servir on peut pas se servir des feuilles de noyer pour faire du compost. C'est pas propre. On peut se servir des coupes de noyer, un cas. Par exemple, quel arbre on peut pas se servir. On peut se servir de tout. On peut se servir de tout, mais c'est vraiment un changement de façon de travailler que le VRF impose.
temos de tudo, de facto, folhas e troncos, mas há uma maneira de fazer que é imposta por esta técnica da madeira radial fragmentada. Impõe-nos uma certa ética, uma certa técnica. Dans l'idéal, il faudrait mettre tous les matériaux ligneux qui poussent dans l'environnement proche. Idealmente, dever-se pôr todos os materiais linhosos para fazer estas fragmentações. Le problème, c'est qu'on a perdu l'habitude de planter de la diversité. Mas o problema é que se perdeu o hábito de fazer culturas diversificadas. Il n'y a pas si longtemps, dans les vignes, il y avait des pêchers de vignes. Ainda não há muito tempo, entre as vinhas, entre os tocos das vinhas, havia pessegueiros vermelhos. Dans certaines régions d'Italie, on faisait des cultures potagères entre les rangs de vignes. Em certas regiões da Itália, entre as vinhas, fazia-se culturas hortícolas. Mais évidemment, ça, c'est très gênant pour passer des machines. É claro que para passar máquinas não dá Mais para par contre, il y a plein de gens et des jeunes aussi qui aimeraient bien travailler dans l'agriculture. E ao mesmo tempo há muitos jovens que gostariam de trabalhar na agricultura Qui n'y arrivent pas. e não conseguem. Donc, oui, on peut mettre Portanto, tout ce qu'on veut, mais il faut le mettre en mélange. podemos pôr tudo o que queremos, mas tem que ser misturado. Tem que ser em mistura. En sachant que, par exemple, des variétés qui sont pionnières, d'herbes, de plantes qui sont pionnières, sont les plus énergétiques. Sabendo que plantas que são pioneiras são muito energéticas. Et ce sont ces variétés-là, ces plantes-là qui vont attirer le plus rapidement les champignons, les fungus. São essas plantas, precisamente, que vão atrair o mais depressa possível os fungos. Et que c'est ce qu'on cherche avec le BLF, on cherche à faire que les fungus imaginent ou croient qu'ils sont en forêt, dans un jardin ou dans un champ. C'est uniquement pour qu'ils se développent. Convencer esses fungos que estão numa floresta ou num jardim, convencê-los a desenvolver. Et la forêt, c'est la diversité. E a floresta, normalmente, é a diversidade. Representa a diversidade. Sugeria agora fazer uma pausa ou ainda mais uma pergunta? Este senhor tem uma pergunta só e depois fazemos a pausa. On se rend compte de l'efficacité. En deux, trois. En se rendant compte de l'efficacité de la méthode de CRF, en se rendant compte de l'efficacité du procédé de CRF, et étant donné la situation de tellement de pays sur la menace, la faim, est-ce que vous croyez que les politiques s'aperçoivent que quelqu'un de nouveau est là à faire? Je voudrais savoir votre avis. Mon avis est que je pense que peut-être j'ai rien à vous apprendre. Não entendeu. Não ouvi muito bem porque eu não tinha o microfone. O que eu digo é, tratando-se de um método que é muito eficaz, não é? É um método É eficaz. reconhecido embaixo do livro, todos conhecem, e poderia resolver o problema das formas dos países, sabendo-se que há países ameaçados para a gente, para a guerra, Sahel. E o que eu pergunto é se já há algum percebimento dos políticos, para a aplicação dos organizados. L'épanouir de proximité. Des fois, je voudrais y croire. Je voudrais y croire. Gostaria de acreditar nisso, que há essa sensibilidade, de facto. Mais j'ai l'impression que
Cette impression-là, je l'ai quand des élections arrivent. Mas só tenho essa impressão quando chegam eleições, em período de eleições. En Afrique comme en France. Em África e em França também. Non, moi, J'en suis dessus. J'en suis Está desiludido. dessus. mais je pense que c'est de nous hein, que vient la réponse à la question. Mais, C'est nous. mais je vous appuie. Hein? Allez. Merci. Alguém tem mais uma pergunta? É diferente. Eu queria pôr uma questão que são duas. Porque no Israel se mistura e cá não misturamos. E o outro, o eucalipto, que me parece como uma madeira para fragmentar. Já que parece para tão pouca coisa, Pode repetir outra vez para porque no Israel, No Sahel. porque no Israel se mistura com a terra e cá para a vinha a indicação é sinal. Isso ele explicou. Era porque o sol é muito forte e grelha logo os nutrimentos que estão na madeira. Portanto, eles misturam logo que é para o sol não queimar. Nós não estamos no Sahel. Não, nós Se calhar- não. Estamos a explicar. Se calhar 30, 40, se calhar conseguimos atingir nós não estamos a ter estas regiões. E a outra era a reutilização da madeira do eucalipto. Ou seja, já que o eucalipto saca tanto da terra, se poderia usar a madeira do eucalipto para devolver algo do eucalipto. Obrigada. Outra questão. Alors, pour la technique du BRF, il y a deux approches. Há duas abordagens nesta técnica. Il y a une approche qui concerne les plantes annuelles, Uma para as plantas anuais, pour lesquelles il faut préparer le sol. para as quais é preciso preparar o solo. En fait, il se prépare tout Ele seul, prepara-se sozinho, mas enfim, pour que les graines puissent y glisser leurs racines. para que as sementes possam deitar as suas raízes. Et c'est complètement différent d'une application de BRF E faz toda a diferença de uma aplicação com uma aplicação de NRF, que l'on va faire sur des plantes qui sont déjà installées. que se faz com plantas que já foram instaladas. Não são as sementes, são plantas já instaladas. Et qui sont déjà en symbiose. Que já La têm uma simbiose racine-sol. da raiz com o solo. Lorsque vous mettez sur le sol, au pied des arbres par exemple, les arbres immédiatement sentent qu'il y a de l'aliment et vont sortir des racines superficielles pour s'en nourrir. Por exemplo, se põem plantas à volta das árvores, as árvores vão sentir imediatamente que têm ali uma fonte de nutrimento e vão imediatamente lançar radículas, lançar raizinhas para aproveitar desse alimento. Ah oui, alors l'eucalyptus, oui. J'en ai parlé. C'est bon pour faire le BRF. Alors, le problème est plus complexe que ça. On peut dire que tous les arbres de la famille des feuillus dicotylédones, pour être précis, peuvent faire du BRF. Em princípio, a questão é muito complexa. Em princípio, poder-se dizer que todas as árvores, todas as plantas foliares seriam boas para fazer NRF. Mas le problème, c'est que, comme ce sont les arbres qui font le sol, como são as árvores que fazem, depois que fazem o solo, fabricam o solo, si vous ne plantez que des eucalyptus, ils vont bouffer le sol. les eucalyptus, dans ce cas particulier, ils mangent le sol. C'est à chaque Vamos comer o solo. Não, pardon. Pronto, então o eucalipto é um caso particular porque ele come, em vez de fabricar, ele come o solo. Pronto, eu já sabia. Et donc il faut arrêter de planter des monoespèces, des monoessences, c'est une aberration. Des cirurgiens, Ouais. tous les temps, mais Hein. pourquoi pas
folha de eucalipto até à On peut. Pronto. Pode-se utilizar o eucalipto como madeira ramial fragmentada. Ou não? Quer dizer, coisa? Já que estamos com a tela depois de 15 minutos, isso aqui já. Tenho que ficar no fundo, então vou fazer uma pausa de 15 minutos para voltar a fazer mais perguntas. Está bem? Então, já. Ao fundo da sala, pode ser, vou deixar que seja bonito. Então, alguém tem mais uma pergunta a fazer para a senhora? Estás a perder a consciência da tua vida, só para Bem, no meio do microfone, para ouvir-vos. Muito boa tarde. Eu gostava de pôr uma questão. Olha, já. Tem a ver com este tratamento inovador para nós. Correto, não é? Se não terá a ver também com a questão da utilização da homeopatia utilizada na agricultura. On peut dire que ça a à voir avec l'homéopathie. Ça va me permettre d'aborder un point que je n'avais pas encore abordé. Mais parce qu'en fait, on joue sur des quantités infinitésimales. Aqui fala-se de quantidades infinitesimais. A sua pergunta vai me permitir, aliás, falar de uma coisa que ainda não falei, mas tendo em mente que isto são quantidades infinitesimais. Par exemple, quand on regarde les feuilles d'un arbre à l'automne, Quando se vê uma folha de árvore no outono, on s'aperçoit que pour la plupart des variétés, na maioria das variedades de árvores, il y a un changement de couleur qui s'opère opera-se uma modificação na cor da folha, et qui pour la poésie est très sympathique, o que é muito bonito para fazer poesia, mais qui en fait correspond à une demande très importante du végétal. mas que, de facto, o que está a fazer é estar a responder a uma procura, a uma exigência do vegetal. Et quand on regarde une feuille, on n'imagine pas la quantité de nutriments qu'il y a dedans, parce que c'est infinitésimal. Quando se olha para uma folha, não se tem ideia absolutamente nenhuma da quantidade de elementos que há dentro dessa folha. São quantidades infinitesimais. Et ce qui se passe lorsque la feuille change de couleur, O que se passa quando a folha muda de cor c'est que le rameau qui tient la feuille é que o ramo que
de que esta folha é dependente, récupère entre 50 et 60% des nutriments contenus dans la feuille. recupera entre 50% e 60% dos nutrimentos que estão dentro dessa folha. O ramo. Et là, la feuille change définitivement de couleur A folha muda completamente de cor et l'arbre la laisse tomber. e a árvore acaba por a deixar cair. Le rameau qui tenait la feuille va garder dans ses cellules Mas, les éléments qui étaient contenus dans la feuille. mas o ramo onde esta folha estava vai guardar, vai manter todos os nutrimentos que retirou da folha. Et c'est infinitésimal aussi, mais c'est stocké dans le rameau sous forme de gaz et de liquide. Portanto, são quantidades infinitesimais de alimento que o ramo retirou da folha, mas que vão estar presentes no ramo como Forma gasosa e líquida. Forma gasosa e líquida. forma gasosa e líquida. Obrigada. Ces éléments vont rester stockés dans le rameau pendant une grande partie de l'hiver et de l'automne et tout l'hiver. Pardon. E esses alimentos vão ficar depositados em tronco durante uma parte no outono e uma parte no inverno. Et au printemps, alors en français on a un mot pour ça qui désigne cette opération qui s'appelle le débourrage. Ça a à voir avec les bourgeons. E depois, então, que se opera, em francês se chama débourrage, não sei o que é em português. Et en fait, au printemps, toutes les petites bulles de gaz et de liquide contenues dans les rameaux vont se mettre en communication les unes avec les autres. E na primavera, as bolhinhas de gás e desses elementos que já estão em depósito vão se pôr em contato uns com os outros. Et vont être poussées vers le bourgeon. E vão alimentar o botão da nova folha, ou da nova flor. Et ce bourgeon qui était sur un rameau va devenir un rameau. E esse novo botão que está a nascer desse ramo vai ser um novo ramo. Mais ces quantités sont infimes, mais vont permettre aux feuilles de se déployer pour se remettre en marche pour la photosynthèse. E mais uma vez, essas quantidades, apesar de serem infinitesimais, vão ser as que são necessárias para voltar a fazer crescer folhas e recomeçar o ciclo. Donc c'est une homéopathie É un peu incompréhensible pour notre raison parce que c'est quelque chose qui, en termes de quantité, c'est infime dans l'arbre. Isto é realmente quantidades homeopáticas, são tão ínfimas que são incompreensíveis para nós, para a nossa mente. Merci beaucoup. Peut-être que sur un panneau, sur le site de Gilles, là, je parle un peu de l'alimentation des plantes. No site de Gilles, onde se fala da alimentação das plantas, C'est un site français en fait sur le sol vivant. site francês sobre o solo vivo. De Gilles Domenech. En fait, on explique que les plantes se nourrissent en fait des nutriments dans le sol uniquement à hauteur de 2 à 3%. As plantas só retiram no fim de contas 2 a 3% de nutrimentos do solo. Et que les restes, 95%, en fait, sont tirés vraiment de l'énergie du soleil et de l'atmosphère. E os outros 99% são retirados de energia solar e do oxigênio. Donc, quelque part, le fait d'utiliser cette technique de VRF va nous permettre d'alimenter, de mettre à disposition des plantes, en fait, une partie de leur alimentation. Por isso, esta técnica vai pôr à disposição das plantas estes nutrimentos que vêm de baixo. Et c'est vrai, ce sont des nutriments essentiels, en fait, mais qui sont en quantité petite, Que são essenciais, esses nutrimentos, mas são em pequenas quantidades. par rapport au total de la plante a besoin. Em relação àquilo que a planta exige como nutrimento. A conclusão, no fim de contas, é que tudo tem a ver realmente com
com estas qualidades homeopáticas, portanto é uma homeopatia, todo este tratamento é uma homeopatia. Pouvons-nous utiliser dans le BMF des bois de Pinus pinus mélangés avec l'eucalyptus? Excuse-moi, je fais cette question parce que envolvência em prazer. De ma localité, nous avons beaucoup de cette bois et jamais d'utiliser. Mais c'est une question qui est difficile parce qu'en fait, il faudrait reprendre le problème à la base. Et le problème à la base, qu'est-ce qui est de la dynamique des sols pour redevenir forêt au Portugal, mais aussi au Sahel, hein. Il y avait une logique qui faisait les populations d'arbres qui a disparu. Havia uma dinâmica que desapareceu, que fazia com que as florestas no passado tivessem uma alimentação e, portanto, é uma questão difícil. Ça a disparu parce qu'on a appliqué à la forêt des méthodes de l'agriculture. Tudo isso desapareceu porque se aplicaram nas florestas os métodos da agricultura. En oubliant complètement que les arbres sont l'apparition des arbres sont le résultat d'une évolution des sols. Se esqueceu que o aparecimento das árvores foram o resultado de alguma coisa que se passou com os solos. Et qu'on n'imagine pas et on ne pense pas que le sol a une logique. Ninguém imagina, nem ninguém quer saber que o sol tem uma lógica. Il est aux ordres, il est à notre service. Ele está às ordens. Alors que está a fornecer um serviço. Alors que c'est faux. L'arbre a son rôle d'arbre, comme nous devrions avoir un rôle d'humain, mais il faudrait laisser les arbres un peu vivre et conquérir leur territoire qui correspond au sol, au climat, au vent, à la pluviométrie, chose qu'on ne fait pas. As árvores têm um papel importante a desempenhar e as pessoas esquecem-se disso. Tem que se deixar as árvores desempenhar o seu papel, porque é um papel que está ligado a todo o fenómeno aeróbico, tem a ver com o sol, tem a ver com os ventos, tem a ver com a hygrometria, tem a ver com tudo isso. Et cette seule habitude de faire de la plantation d'arbres, chez nous, c'est des plantations de peupliers. Hein. On plante du peuplier dans les vallées. Esta mania que têm de plantar as mesmas árvores em muitas quantidades, como em França, por exemplo, é o polvo. Chopos, exato. É chopos por todo lado. Aqui é os pinheiros e os eucaliptos. Et ça pousse vite et ça rapporte gros. Mas o facto é que, de facto, crescem depressa e, quando se cortam e se vendem, dão muito bom dinheiro. E essa aí é que está a questão. É como a oliveira do Alentejo. La question était, est-ce qu'on peut faire... Alors, on peut utiliser des résineux, mais à faible quantité et en mélange avec d'autres essences. Podem-se utilizar resinosos, mas em poucas quantidades e sempre misturados com outras espécies. Et il faudrait des essences, à mon avis, vraiment très différentes les unes des autres pour que ça puisse se mettre en marche rapidement. Com essências muito diferentes para que as coisas se possam colocar em marcha, digamos, rapidamente. Et aussi l'idée, uma grande variedade de espécies. Il faut planter des arbres. Il faut planter des arbres. Ça, c'est incontournable. Planter des vrais arbres, l'eucalyptus, c'est un vrai arbre, mais pas dans un contexte où il y a des sécheresses, où il y a des risques d'incendie. On sait comment ça se passe avec ces arbres-là. Esquecer bocado o eucalipto, porque tem consequências, não? São conhecidas em Portugal. Merci.
quinta dela, da Oasis. On va travailler donc avec un jeune qui fait de la gestion forestière au Portugal intelligent. Vão trabalhar com jovens que está a fazer gestão florestal inteligente em Portugal. Parce qu'on est dans la zone de l'Alentejo et c'est vrai que ça fait 12 ans qu'on est là. Et au bout de 2 ans, vraiment, on s'aperçoit que la forêt alentejana est en train de mourir. Porque já estamos há 2 anos no Alentejo e estamos a perceber que, de facto, a floresta alentejana está a morrer. On ne peut pas vraiment dire que c'est une forêt d'ailleurs. Aliás, não se chama uma verdadeira floresta. C'est juste des champs de chênes. São campos de sobreiros. De sobreiros. Donc là, en fait, l'idée de ce jeune, et puis nous, on est un peu dans la même idée aussi, c'est de laisser se réimplanter en fait les espèces autochtones. Portanto, a ideia desse jovem, assim como a nossa, estamos na mesma linha de pensamento, é de deixar de estabelecer-se de novo as espécies autóctones do Alentejo. Em particular? En particulier, donc, on a les aubépines, Espinhas bravas, Espinhas brancas, les arbustiers, madrones, filaires, je sais pas comment on dit, etc. Voilà. Donc voilà, à suivre en tout cas pour l'idée en tout cas c'est de ne plus labourer les forêts comme c'est fait autour de chez nous. On a des gens là qui déjà font un peu mieux, qui broient en fait. Et une étape encore mieux, c'est de laisser, en plus de broyer, c'est de laisser les espèces, en fait, les petits chênes qui repoussent, les arbustiers, les aubépines, et puis ce qui fait la biodiversité de la forêt. Então, o objetivo sendo, como já disse, deixar crescer de novo as espécies autóctones. Et pour compléter la question sur les résineux, je crois que les recommandations, c'est maximum 15-20% de résineux dans un mélange. E para voltar à questão dos resinosos, acho que a questão é 20 a 30%? 15 a 20% de resinosos no total da madeira radial fragmentada. Après, j'ai vu aussi sur un site internet des gens qui ont expérimenté avec que des résineux et qui ont eu des bons résultats. Mais là, je ne le conseillerais pas. Ce serait vraiment essayer sur une petite parcelle déjà pour voir ce que ça donne. En mélange, à mon avis, c'est mieux. Li num sítio internet que algumas pessoas tiveram fazer essa experiência, mas eu não aconselho, porque para o fazer seria necessário fazê-lo só numa pequena parcela para ver o que é que dá. Mas o ideal é realmente misturar 15 a 20% de resinosos com as outras espécies. Fazer uma pergunta sobre a serradura? Está em português, é português. Mas eu já te fiz a pergunta. Não vais responder. Alors, il y a une chose qu'on n'a peut-être pas définie pour parler du bois raméal fragmenté, parce que c'est dans le mot que c'est inclus. Há uma coisa que não dissemos, porque está incluída no nome da madeira radial fragmentada. Le mot qui définit le matériau, c'est rameau. A palavra que define esta técnica é a palavra ramo. Madeira ramial é o ramo. A base desta técnica é o ramo. Alors que la sciure, elle est issue de branches ou de troncs, donc de ce qu'on appelle le bois collinaire. Alors c'est pas des collines. Portanto, a serradura, por definição, é um produto de madeira, mas pode ser de madeira caulinar e não ramial. La différence est là. E a diferença é toda essa.
A serradura. Donc pour la culture, Não tem nutrimentos necessários. pour la culture avec de la sûre, sincèrement, je ne conseille pas trop, sauf si vous avez des herbages à faire. Portanto, com a serradura eu não estava muito de acordo, mas não, a não ser que seja para ajudar a tirar as ervas daninhas, porque mata as ervas daninhas de facto. Boa tarde. Eu queria perguntar se já tem alguma experiência feita com canas. Canas! Alors la réponse est simple, c'est que par exemple les cannes et les bambous, ce sont des graminées. São gramináceas. Donc ce n'est pas des feuillus ligneux. Não são foliais, não são c'est plutôt comme une herbe en fait. Hein. Le bambou c'est une herbe. É uma erva no fundo, uma cana. Aqui mais uma pergunta. No meio. O pH é ou não alterado e, consoante os solos, deve-se pôr um determinado espécie de grama ou pode-se pôr de qualquer maneira? Porque os solos não são todos iguais. Alors le pH dans la plupart des cas est modifié et va vers la neutralité. En sachant que le pH c'est une mesure, c'est un peu comme une photo, on prend une photo aujourd'hui, il fait chaud dehors, je transpire un peu, mais si on prend la photo demain matin, je ne transpirerai pas et j'aurai peut-être un peu frais. Le pH c'est ça, c'est la photo à un moment donné. O pH é momentâneo, é como uma fotografia que eu tiro agora estou cheio de calor, amanhã tiro a mesma fotografia no mesmo sítio, mas já está frio. Portanto, o pH altera-se, é momentâneo. Parce qu'on est sur un phénomène, c'est un mot qu'on n'a pas encore employé aujourd'hui, mais je vais l'employer avec plaisir. On est sur de l'aggradation des sols. Estamos a falar de degradação dos solos. A palavra que eu ainda não disse hoje, mas que finalmente vou poder utilizar. Qui est le contraire de la dégradation du sol. A gradação dos solos é o contrário de degradação. Portanto, falamos de agradação com este sistema, em vez de degradação. Et les informations qu'un sol en aggradation nous donne sont des informations qui bougent énormément. E as informações do solo que está em agradação, as informações que ele nos dá, estão em contínuo movimento, estão a mudar sempre, a toda a hora. E a segunda pergunta era... Havia outra coisa sobre... Havia o pH e depois outra coisa? Ou se punha no espécie ou outra não. Ah, sim, pois. Mais alguém? Então já que Je voudrais juste rappeler rapidement, quand on veut faire son jardin avec du PRF. Rapidamente. Lembrar apenas que quando se quer fazer um jardim com este método de MRF, chez vous comme chez moi, on va choisir des branches de 3 à 4 cm de diamètre. Aqui, como em França, na minha quinta, vamos escolher ramos com 3 a 4 cm de diâmetro. On va les couper dès que... Alors chez nous on dit les bois, on va ôter, mais le mot n'est pas facile. On va couper les branches au début de l'automne. Vamos cortar esses ramos no princípio do outono. C'est la deuxième étape. É uma segunda fase, uma segunda etapa. La troisième étape, c'est le broyage, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure, je crois, en direct. Terceira etapa, a fragmentação. Penso que vamos fazer isso daqui a bocado. Et dès que la fragmentation est faite, on pose sur le sol. E quando a fragmentação está feita, vamos colocar em cima do solo, pôr no chão, em cima. Et pour plusieurs raisons. E isto por várias razões. La première raison, c'est que pour le geste, c'est plus facile à faire.
A primeira é que para o gesto é preciso fazer, é mais fácil. Et la seconde, c'est qu'il faut absolument empêcher que le monde bactérien s'empare de ce stock de matière organique. E a segunda é que é preciso impedir a todo custo que o mundo das bactérias se ocupe completamente aquele espaço. Parce que les bactéries ont cette faculté d'envahir un milieu et de ne pas laisser de place aux autres organismes. Porque as bactérias têm essa triste reputação e jeito para fazer, que é ocupar todo o espaço e não deixar as outras coisas ocupar o espaço. Cette approche bactérienne, c'est l'approche pour faire du compost. Esta abordagem bacteriana é a abordagem que faz o composto, em geral. L'approche du BRF, elle est complètement différente. Esta abordagem do BRF é completamente diferente. Parce que ce sont les fungus qui vont s'emparer de l'histoire. Porque são os fungos que se vão ocupar o terreno, e não as bactérias. Et après avoir cassé la molécule de lignine, E depois de terem quebrado a molécula de lignina, vont mettre dans la chaîne alimentaire vão colocar na cadeia alimentar des éléments très nutritifs et notamment des noyaux benzéniques. elementos muito nutritivos, em particular núcleos basílicos. La basile qu'on retrouve dans le pétrole. A basile é o que se encontra no petróleo. Voilà. Donc qui indique bien l'origine végétale du pétrole. O que indica a origem vegetal do petróleo. Donc ça c'est l'épandage sur le sol dès que le broyage a été fait. Et quand on a fait ces opérations-là, on attend le printemps pour faire la dernière opération qui est l'incorporation. Qui, je vous en prie, faites-le chez nous. Les sols et le climat sont tellement secs qu'il faut préserver cette couche de nourriture du sol. Il faut la préserver des rayons du soleil et du vent aussi, enfin, propre aux régions sèches. Portanto, a sequência, digamos, é a fragmentação, depois a colocação do terreno e depois, na primavera, a mistura da parte superficial com o terreno, com o solo. E essa mistura vai proteger também os nutrimentos que estão na madeira fragmentada e protegê-los do quê? Do sol, do vento, etc., para se manterem sempre os nutrientes que lá estão e que vão dar ao sol. C'était pour le rappel de la recette qui n'est pas infaillible. Hein? E era para explicar a receita que não é infalível, evidentemente. Parce que le sol va réagir à sa rapidité propre. Porque o sol vai reagir com o seu tempo, com o seu ritmo próprio. Et quelquefois, il faut de la patience. E às vezes é preciso paciência. Oui, la fin d'azote. E a necessidade em azoto do sol. Alors, fin F-A-I-M. Em francês chamam a fome do azoto. Quer dizer, há uma tal necessidade de azoto que se veio a chamar, inventaram, que era a fome do azoto. Ce que moi j'ai remarqué par rapport à cette fin d'azote, c'est que plus on fait l'épandage tardivement, quanto mais é tardia a distribuição do solo, moins la chaîne alimentaire du sol a de temps pour se mettre en place. menos a cadeia alimentar tem tempo para iniciar, para arrancar, vamos dizer assim. C'est-à-dire qu'au printemps, la fin d'azote, l'appétit d'azote va se manifester, mais chez les végétaux comme chez beaucoup d'organismes vivants. Na primavera, essa necessidade, essa fome de azoto vai se manifestar nos vegetais, mas em muitas outras espécies. Et que le BRF passant par des étapes qui peuvent être longues à se mettre en place, E que os estágios subsequentes do MRF vão levar um certo tempo a arrancar, por seu lado.
Dans ce cas précis, le système ne pourra pas se mettre en place et les plantes n'auront pas l'azote dont elles ont besoin. E se as coisas não se fazem nessa sequência, essa criação de azoto não se vai produzir. Vai haver uma falha. Alors pour se rassurer, ça ne se produit que la première année. Isto só se produz no primeiro ano, não tenham medo. Parce qu'après, le sol vit et réagit différemment. Porque depois o solo já vai reagir de maneira diferente e viver de maneira diferente, depois de ter esta primeira experiência. Il va réagir avec son potentiel vivant. Vai reagir com o seu potencial de vivo, solo vivo. Sol vivant. Et les deux mots qui conviennent, c'est champignon et lignine pour que le sol soit vivant. Para que o solo esteja vivo, são as duas palavras que contam, são le reste, ce sont des méthodes agricoles. fungos e lignina. O resto? Le reste, ce sont des méthodes agricoles. Et là, on n'est pas sur une méthode agricole, on est sur une découverte scientifique. O resto são métodos agrícolas e isto não é um método agrícola. Avec laquelle on peut découvrir beaucoup de choses. Isto é uma nova descoberta com a qual se pode trabalhar. Les rendements ont toujours été, dans leurs estimations en Afrique comme en France, c'est 160 à 170% de productivité en plus. Nas estimativas que se fizeram em França e em África, fala-se de 170% mais 50% de d'économie rendimento, de produção, 50% d'économie d'eau, 50% de economias de água, plus de travail du sol, já não se trabalha ao solo, deixou de se trabalhar no solo como se trabalhava antes, plus de traitement phytosanitaire. já não há tratamento fitossanitário. On pourrait faire une liste. Podíamos fazer uma lista imensa Une liste notamment les productions que l'on a das produções, contiennent 30% de matière sèche en plus. que contêm 30% de matérias secas a mais, Donc qualité gustative, com qualidades sápicas, tenue à la cuisson, conservation. Podem-se cozer mais facilmente, os legumes, por exemplo. Et ça touche à notre nutrition. Hein. Tudo isso tem a ver com a nossa alimentação. Tem mais uma pergunta aqui ao Benito. Oh, il y a encore une question, s'il te plaît. Ça va être avec d'occuper des rameaux avec la Lune. Si vous avez déjà essayé de faire des expériments avec ça. Non, j'ai jamais essayé. Non. Mais il y a plein de choses à essayer. Mais vous croyez que fait senti ou pas? Moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Oui. Oui, há alguma coisa a fazer com isso. Merci. Attends. Il faut des Posso? Desculpa, Laura. A senhora disse no início que tinha adquirido uma trituradora. Penso que não foi lá para a sua quinta, ou não? Falou no início. Aquilo que eu queria perguntar é se realmente esse equipamento tinha a máquina. Se normalmente está por problemas ou se comprando uma trituradora para formar, digamos, depois da matéria-prima, né, para cortar, digamos, todos esses exercícios melhores. Aquilo que eu queria perguntar é assim, na eventualidade de alguém comprar uma trituradora, não sei, digamos, que deve ser muito mais recente que outro, mas no seu caso, não é equipamento que tem esses grandes problemas com a continuação, não sabe? Problemas de manutenção, está a ver? Portanto, sei lá. Quer saber se a. Eu não sei se digamos é com lâminas, como é que funciona a trituradora? É com lâminas, aqui mas isso não dá problemas com a continuação. Problemas em termos de obrigar a despesas contínuas, não é?
Mais s'il vous plaît. Faz favor. Ok. Silêncio, para podermos responder àquele senhor. La meilleure machine pour faire du broyat, pour faire du BRF, c'est un broyeur à couteau. A melhor máquina para fazer este tipo de trituração é triturador com facas. Deve ser lâminas. Pour plusieurs raisons. Por várias razões. La première raison, c'est que ça obéit à des expériences, à de l'observation de l'Université Laval. A primeira questão é que foi observado na Universidade de Laval e, portanto, corresponde àquilo que eles descobriram, que era a melhor maneira. Parce que les champignons ne peuvent pas rentrer par l'écorce. Porque os fungos não entram na casca, não entram pela casca, não penetram pela casca. Il faut idéalement faire des copeaux à 45 degrés. As lascas devem ser feitas a 45 graus. Mais ce chiffre, c'est le meilleur chiffre pour avoir un maximum de champignons. E é o melhor número, é o número ideal para ter o maior número de fungos. Alors il y a des broyeurs à marteau. Há trituradoras a martelo. Qui consomment plus d'énergie que les broyeurs à couteau. Consomem mais energia do que estas, com facas. Qui vont plutôt défibrer le bois. Que vão desfibrar a madeira, vão quebrar as fibras. Il y a d'autres broyeurs qui sont des broyeurs à ciseaux. Há outras que são de tesoura. Qui eux sont plutôt réservés à de la petite opération de broyage. São reservadas para operações mais pequenas, com pouca quantidade. Il y a un fabricant, je ne vais pas faire de publicité pour lui, mais il y a un fabricant qui a réalisé un broyeur qui correspond tout à fait au cahier des charges du BRF. E há fabricante que fabricou uma trituradora que corresponde exatamente às exigências deste cahier des charges, desta descoberta da Universidade de Laval. C'est un fabricant belge. E é belga, é fabricante belga. Portanto, o ideal é compacto, isso. Compacto. Avec des couteaux. Économie d'énergie, rapidité de travail, la machine ne vaut pas. Rapidez de trabalho e, sobretudo, o corte ideal da casca. Alors ce ne sera pas en termes de conclusion parce que j'espère que c'est une naissance à laquelle on va assister parce que pour reparler un peu. Como se fosse uma conclusão. Talvez seja o momento em que estamos a assistir ao nascimento de alguma coisa talvez de comum aqui. Parce que je suis allé en Italie, à Gênes, il y a quelques années. Há alguns anos fui a Génova, à Itália. Et j'ai rencontré des gens comme vous qui m'ont dit on veut faire du BRF. Encontrei pessoas como que estão aqui presentes e que me disseram nós de facto queremos fazer MRF. Donc ils ont créé un groupe BRF à Gênes. Criaram grupo em Génova, criaram o seu grupo MRF. Et on a réussi à leur financer un broyeur intégralement pour l'association de Gênes, pour 25 personnes qui font du jardin, qui sont agriculteurs. E a associação financiou-lhes uma trituradora para 25 pessoas, 25 pessoas? 25. Para 25 pessoas que fazem MRF no seu jardim, nas suas pequenas hortas, em Génova. Donc c'est un peu ce que je vous propose ce soir. É uma coisa que eu posso propor aqui. Alors ça nécessite par contre je ne veux pas dire de respecter, mais d'être à peu près fidèle à la technique pour que les expériences qu'on peut en tirer sur un sol et un climat donné puissent avoir de la validité. É claro que isso, não digo exigiria, mas seria bom que
que houvesse um certo respeito das regras da MRF, para respeitar também o clima, fazer as coisas segundo o clima, fazer as coisas segundo as necessidades locais. Par exemple, à Gênes, en Italie, ils ont favorisé le maintien de la culture de plantes potagères anciennes. Por exemplo, em Génova, eles escolheram manter as culturas de antigas culturas de flores, não é? De flor? De legumes antigos que já não eram cultivados, eles voltaram a cultivar esse tipo de legumes antigos com este. Donc pour créer un groupe ERF, il suffit de trouver quelques personnes. Para criar um grupo de ERF, basta juntar-se uma série de pessoas, um número de pessoas que estão desejosas de fazer isso. Et donc nous, on les fédère au niveau européen. E nós federamos a nível europeu. Nossa associação. Sous une forme associative, mais surtout pour valoriser, divulguer, faire que cette technique, parce que je n'ai pas dit ça encore, mais si on réfléchit bien, tout est gratuit, si ce n'est le broyeur, mais tout est gratuit. Porque, pensando bem, se virem bem as coisas, tudo neste método, a não ser a máquina, tudo é gratuito. Não há nada a pagar. É só a máquina. Et pour vous informer encore un peu plus, parce que en France, je suis des réunions avec les nouvelles lois qui sortent sur les produits phytosanitaires. E para vos informar um bocadinho mais, em França eu assisto a muitas reuniões para me ter sempre ao corrente ao nível fitossanitário. Ces produits phytosanitaires naturels, purin d'ortie, purin de consoude, et toutes les préparations à base de plantes vont être classées dans une nomenclature. Todos os extratos vegetais à base de plantas vão fazer parte de uma nomenclatura. Et il faudra avoir la permission du ministère Tem que haver a autorização do Ministério da Agricultura pour utiliser ces produits. Para utilizar esses produtos. Alors en France, oui. Si vous êtes agriculteur déclaré et que vous utilisez. É agricultor declarado e se utiliza este método. Et bien, si le contrôleur passe et qu'il voit vos produits naturels en train de travailler. E se há inspetor que passa e vê que os seus produtos naturais estão a crescer. Aproveito para fazer uma pequena lista de outras pessoas. Quem quiser sementes, eu tenho muitas sementes que eu recolhi, olho, que dou gratuitamente às pessoas que quiserem para esse grupo. E também os preparados, também tenho alguns que dou. Neste momento também tenho a planta da produção, eu dou gratuitamente. Eu não vendo nada. Partilha de sementes. Donc pour revenir à cette histoire, c'est une histoire qui va coûter à l'agriculteur ou à la personne qui est déclarée, qui va coûter 220 €. Isto pode custar ao agricultor ou ao jardineiro, à pessoa que está a ser inspecionada, 220 €. 220 € tous les 4 ans. 220 € cada 4 anos. Pour avoir le droit de... Para ter o direito, para ter a autorização e, portanto, o direito de continuar a fazer a sua produção. Donc voilà, ça fait partie des nouvelles qui sont intéressantes. Estas são as novas interessantes, as novidades interessantes. 4 anos, 220 €. Avec le BRF, on est à 0. Com o BRF, evidentemente, estamos a 0 euros. Parce que les qualités intrinsèques du produit font qu'on n'a besoin de rien. Que a qualidade do produto faz com que não tenhamos necessidade de absolutamente nada. Donc, avec BRF, on ne doit pas payer rien plus tard, c'est ça? On va le faire. Je souris, mais c'est vraiment ça. Imaginez que dans les communes, par exemple, où il y a les jardins, les espaces verts. Imagine, por exemplo, nas câmaras, nas municipalidades, onde há jardins, há parques, há coisas.
Le maire de la commune doit avoir cette certification. O presidente da Câmara tem que ter essa certificação, tem que ter a autorização do Ministério. Le chef de service des espaces verts doit avoir cette autorisation. O chefe de serviço dos espaços verdes também tem que ter essa autorização. La personne qui applique le produit doit aussi avoir A pessoa que l'autorisation. aplica produtos também tem que ter uma autorização. Dans une petite commune, ça fait 3 ou 4 personnes. Numa Câmara pequenina, numa freguesia, por exemplo, são 3 ou 4 pessoas que têm que ter uma certificação. Mais dans une grande commune, celui qui signe le bon de commande, lui aussi doit avoir. Mas numa grande Câmara, numa municipalidade grande, quem assina também tem que ter essa autorização. Et c'est une réglementation européenne, donc le Portugal, vous allez y avoir droit aussi. Donc, portanto, como é uma legislação que está a sair da União Europeia, o Portugal também vai ser abrangido por essa nova lei. En France, il y a 800 000 personnes qui doivent avoir. Em França, há 800 mil pessoas que vão ter que respeitar essa lei. Donc là, on s'aperçoit que c'est uniquement l'argent et le business. A única coisa que nos interessa é o dinheiro e o business. Not l'argent, leur business. Mais alguma pergunta? Não há mais perguntas? La conclusion, c'est on va se retrouver, je crois, pour ceux qui le désirent. A conclusão é que vamos nos encontrar agora noutro espaço, àqueles que desejam, claro. Et si vous voulez, on pourra reparler de cette histoire de groupe. E podemos falar então nessa altura com aqueles que estariam interessados eventualmente em criar esse grupo de utilizadores desta técnica. Hoje, então, convido todos aqueles que estarão interessados a dirigir-se ao local da demo. Não sei se querem partilhar os carros ou se já viram na internet onde fica o local da administração. Pois,